nomes de pessoas, lugares, costumes. E aí, esses costumes, essas histórias podem ser verificadas. Existem paralelos na história que também falam da mesma coisa. É um exemplo para os irmãos, né? Os filisteus eram inimigos históricos dos israelitas. A Bíblia é repleta de histórias assim. Tá bom, existem outros povos que contam da existência dos dois. Eu vou encontrar registro de guerra entre eles em registros não bíblicos. Porque se existe uma informação bíblica que só a Bíblia fala, que mais ninguém viu, aí tem mesmo cara de lenda, de mito. Mas quando eu busco em registros históricos não israelitas, eu encontro paralelos, então agora a história faz sentido. Então aqui tem coerência histórica. É o que nós chamamos de historicidade. Eu tento colocar essa afirmação à prova. Eu consigo? Ela encaixa dentro da história geral? E então nós lançamos mão de uma ciência que os irmãos conhecem, que é a arqueologia. Todo mundo já deve ter visto aí registro fóssil, de escavação em sítio arqueológico. E, devido à Bíblia, chamou atenção para as escavações no mundo onde está registrado a história do Antigo Testamento. Região da Palestina, né? Palestina não é um país, é uma região. Então, naquela região, deu início às escavações pelo interesse bíblico. E, surpreendentemente, encontramos inúmeras relíquias históricas que fortalecem o relato bíblico, que ajudam a esclarecer dúvidas e até mesmo refutar acusações contra a Bíblia. Então é muito importante, que é a arqueologia bíblica. Então a arqueologia bíblica não é uma ciência à parte, ela é uma página dentro da arqueologia que trabalha os registros que envolvem o relato bíblico. Então, aqui estamos nós para tratar delas. E a arqueologia tem algumas limitações. Uma delas é a extensão territorial, que é muito grande, que ela é coberta, e o tempo em que as histórias se passaram. E até mesmo, por muitas vezes, eu não saber que existe ali um sítio arqueológico. Eu olho, tem só uma planície. E de repente eu descubro que ali tem registro arqueológico. Aconteceu no Brasil há pouco tempo, aqui em Minas Gerais, perto de Uberaba, em que estavam cavando para fazer um shopping, para fazer as estruturas, e encontrou um fóssil de dinossauro. Em Uberaba, né? A 20 quilômetros de Uberaba, em Peirópolis. Eu estive lá, conheci o sítio arqueológico, o Museu do Dinossauro, e aí isso parou a obra do shopping, aliás, foi a 5 quilômetros da rodovia, e encontrou lá o registro fóssil. E aí os engenheiros sabem muito bem, parou a obra, convidou a federal de lá para fazer a escavação. Os irmãos devem saber que fazer buraco com pincel demora bastante, né? Os irmãos podem imaginar o tanto que demora fazer um buraco com pincel. E então você tem a pressão da incorporadora que queria o terreno para construir o shopping, e a pressão legal, porque ali tinha registro de dinossauro, aqui no Triângulo Mineiro, gente. Talvez os irmãos não saibam, mas tecnicamente em Goiás, né? O Triângulo Mineiro já foi agregado ao estado de Goiás, depois foi agregado ao estado de Minas Gerais. E é lá o registro dos dinossauros. E eu vi boa parte desses fósseis lá, é bem interessante. A arqueologia passa por esse problema, de que muitas vezes eu tenho uma cidade em cima de outra, e eu sequer sei que mais a fundo tem mais registros. Às vezes a dificuldade de exploração, de escavação. O ano passado, em 2016, encontrou em Roma, embaixo do Coliseu, alguns túneis lá que não tinham sido explorados. Então, a arqueologia sempre é surpreendente. Então, todo mundo conhece o Coliseu desde sempre, que ele nunca ficou enterrado, e agora encontra embaixo do Coliseu mais registro fóssil. Então, além dessas dificuldades, a gente sofre também com as peças de madeira, de couro, de tecido, que raramente sobrevivem ao tempo. Muita gente pergunta, e a cruz de Cristo, cadê? Bom, nós não temos motivos para pensar que guardariam a cruz. Não tem, a igreja foi perseguida, tentaram matar todos os cristãos, mas ainda que tivessem guardado, essa madeira até hoje já teria acabado, pela ação do tempo. Então, se sobreviveu alguma coisa, seriam os cravos, né? O ferro da cruz.
Só que também, com tanto prego da cruz que foi vendido pela igreja na Idade Média, também não dava para identificar hoje qual seria o cravo que realmente. Já falei sobre isso aqui, os irmãos devem lembrar. O próprio Lutero fala que se reunisse todos os pregos da cruz, daria para ferrar todos os cavalos da Alemanha. Ele faz essa acusação contra a igreja por ter vendido esses pregos. Então vamos pensar em arqueologia. A arqueologia geral, acho que todo mundo fez isso no vestibular, no nosso tempo não tinha Enem, né? Aliás o Enem é hoje, né? Em que trata da idade da pedra, os registros arqueológicos, cerca de 10 mil anos. Pinturas dentro de cavernas, de habitações dentro de grutas, de cavernas também. Uma população que basicamente vivia da criação de pequenos animais, da domesticação deles e da exploração dos vegetais. Isso 10 mil antes de Cristo. Por volta de 9 mil, e a datação desses registros em 9 mil antes de Cristo, a gente começa a identificar povoações em cabanas abertas e em Jericó. 7.500 antes de Cristo já há registro de habitação nesse período. Os cananeus chegam à Palestina por volta de 2.200 antes de Cristo. Essas datas são pela datação do registro arqueológico, do registro fóssil, das peças de cerâmica, das armas, do sepultamento de indivíduos que é encontrado nessa região. Então tem os cananeus por volta de 2.200 antes de Cristo. E a gente consegue perceber essa mudança por causa do modo de sepultamento dos mortos e a técnica de cerâmica, que ela muda de repente nesses registros. Então a gente consegue identificar a datação desses objetos. E uma coisa interessante, com a chegada dos cananeus, a gente tem as construções de taludes em Jericó. Talude é aquela parede de contenção que eu faço com medo de desabamento. Ele é muito comum para quem mora em terreno acidentado, mora em bairro que é muito íngreme, ou até em morro mesmo. A gente cria aquele muro de contenção com medo de desabamento. Andando em rodovia é comum, aquela parede de concreto gigante, evitando que um monte caia sobre a rodovia. Aquilo lá é um talude. E eu já tenho registro arqueológico desse talude em 2.200 a.C., lá na região do Oriente Médio. Agora, a Palestina ela é ocupada, ali os registros que eu tenho de Israel na Palestina, o registro mais antigo, ele é de 1.200 a.C. A gente percebe isso pelos utensílios encontrados lá, pelas peças de cerâmica, e algo muito curioso, e agora a gente começa a pensar na relevância bíblica. Os registros arqueológicos de Israel em 1.200 a.C., eles são peças de cerâmica e os vasos, os utensílios em geral, eles são mais simples do que os encontrados antes na mesma região. Eu faço uma escavação mais profunda, eu tenho um nível de produção dessas peças. Na camada posterior, peças mais simples. Questão de camadas, vamos entender uma coisa. Todo mundo aqui já viu em filme, quando tem uma guerra medieval, o povo invade a terra, queima a cidade, quebra tudo e faz outra cidade por cima. Então é muito comum encontrar uma cidade sobre a outra. Isso não é raro, em que eu tenho uma cidade, faço uma escavação, encontro uma cidade, cavo mais fundo, encontro outra. Então foi isso que aconteceu. Eu faço uma escavação, tem peça cananeia, 2.200 a.C., com grau de qualidade na produção da cerâmica, das armas, dos utensílios em geral. Eu cavo mais fundo, eu encontro outra cidade. O que acontece? As peças israelitas eram mais simples do que as cananeias que estavam lá antes. 1.200 antes de Cristo. Vamos lembrar de uma coisa, irmãos? O povo de Israel sai escravo do Egito, caminha 40 anos no deserto. Quando chega na terra prometida sobre Josué, qual que é a ordem? Expulsa lá os gigantes da terra. Nós conhecemos o relato, eu mesmo falei sobre eles aqui há um tempo, em que os espias vão espiar a terra, e na guerra eles conquistam tudo. Então é coerente que as peças e as louças dos israelitas sejam mais simples que a dos cananeus, porque eles expulsaram os cananeus e moraram na terra. Então eu tenho uma afirmação bíblica e eu tenho um registro arqueológico que coincide, que concorda com a afirmação das Escrituras. Aí esse é só um deles. Tem um ponto interessante, em Juízes capítulo 5, versículo 19, fala de
uma guerra que aconteceu na cidade de Taanac, e essa cidade ficou desconhecida até o século XIII. Aliás, ela foi construída até recentemente, até o século XIX, mas existem escavações lá do século XIII antes de Cristo, e nós temos registro da destruição dessa cidade por parte dos israelitas. Então eu tenho registro de Taanac, dessa cidade, narrado lá em Juízes 5:19, e que os registros arqueológicos também concordam com ele. Tem uma seção muito interessante, que são de registros arqueológicos fora de Israel, registros não israelitas, e que nos ajudam a esclarecer um pouco como é que seria a vida dessas pessoas lá. Um registro muito interessante é um que data de 1230 a.C. Ele é do rei do Egito Meripá, e alguns desses registros falam dos israelitas, mas o principal para nós é um que conta que israelitas entraram na terra do Egito durante um período de fome, e eles foram recrutados para trabalhos forçados em edificações. Então, esse é muito interessante, né? Um registro egípcio de 1230 a.C., que conta a migração dos israelitas para Israel. Coincide, quando eu falo coincide, irmãos, concorda, né? É o mesmo registro, eu encontro nas Escrituras, ao 1230. Falando do período dos reis, nós também temos escavações que encontraram cidades dos tempos de Davi, de Saul, Davi e Salomão. Sobre Salomão, nós temos a cidade de Gibeá. Ela tinha muros com a chamada casa-mata. São duas paredes com cascalho entre elas. Então não são paredes como as nossas, que eu levanto a coluna e o muro, mas eu levanto dois muros com cascalho entre eles. Essa é uma técnica muito antiga e que Salomão já utilizava, e ela é utilizada não só por Israel, mas por outros povos. A gente vê isso até hoje em filme medieval, as pessoas, para defender o castelo, ficam em cima do muro, para lutar com quem quer invadir o castelo. É aquela técnica, já ainda nos dias de Salomão. Curiosamente, nós temos pouco registro dos dias de Davi, registros arqueológicos. Tá? Talvez hoje, amanhã, alguém dê a notícia de que encontrou algum registro desses, e você então começa a trabalhar no sítio arqueológico. Até hoje são poucas, mas dos dias de Salomão tem muitos. Nós temos registros do templo de Salomão, num estilo cirofenício, de produção, de construção. Elas têm paralelos muito importantes na história, e eu encontro arquitetura semelhante, onde hoje é o Iraque, naquele tempo a cidade de Nimrod, e Samaria. Então, as escavações encontraram altares e utensílios utilizados no templo de Salomão. Então, em que muita gente vai dizer que Salomão não existiu, que Saul, Davi não existiram, e a arqueologia vem demonstrar para a gente que existem peças que são coerentes e que são desse reinado. Os irmãos devem lembrar que depois de Salomão, o reino se divide, e eu tenho então dois reinos de Israel, o reino do norte e o reino do sul. E mesmo nesse período dividido, nós temos registro desses dois reinos em paralelo. Nós podemos comprovar isso arqueologicamente. Mas tem alguns casos particulares bem interessantes. Um deles é que em Samaria, nós encontramos um quartel-general no cume de um monte, com muito marfim do palácio. É curioso como é que um quartel-general, como é que um ambiente de militar, nós temos marfim do palácio. Eles possivelmente são marfins de Acabe. Lá em 1 Reis 22:39 fala deles, na cidade de Azor. E nós temos um muro que foi construído pelo rei Acabe para fortalecer a cidade de Azor, e esse muro existiu até 150 antes de Cristo. Olha só que qualidade na produção desse muro, né? Dele sobreviver dos dias do rei Acabe em 1 Reis até 150 antes de Cristo. Outro ponto interessante, em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29, fala de uma invasão que os israelitas receberam, em que a cidade foi dizimada, os israelitas levados como escravos.
a história identifica como sendo o rei Sargão II. Mas lá, nos registros de Israel, nós encontramos uma placa escrito pertence a Peca. Está escrito desse jeito, pertence a Peca. E ele é datado de 734 a.C. E segundo Reis 15, 29, fala justamente da invasão do Sargão II que invade Israel. Então nós temos o registro e a comprovação histórica, lá em 2 Reis 15, 29. 2 Reis 17, fala da invasão de Sargão II também, e da tomada dos israelitas e dos seus bens. E o que é mais curioso é que quando nós comparamos os utensílios das cidades que estão ali dos sítios arqueológicos, essa região que o Sargão II invadiu é onde eu tenho os utensílios mais pobres, a região mais pobre, onde eu encontrei peças mais simples, menos peças de ferro, de cobre. E aí então, mais uma vez, a arqueologia demonstra que o registro é claro. O registro conta que aquela região foi devastada. Eu tenho registros da devastação e eu consigo comprovar que economicamente aquela região era deficiente. Então concorda com a invasão do Sargão II em 734 a.C. Nos 70 anos do cativeiro babilônico, Israel é levado como escravo quando Babilônia vence a batalha de Carquemes no século 7 a.C. E os registros também falam, também demonstram, quando eu digo falam, eles mostram, pelas peças, pelo que foi encontrado lá, que são vestígios da guerra, dessa derrota, e de que eles foram levados como escravos. E registros, pesquisas na terra, demonstra que ali o solo ficou deficitário durante um período muito grande, e que compreende então os 70 anos em que Israel ficou escravo no cativeiro babilônico. Pela datação dos registros fósseis e os achados arqueológicos desse período, eles também demonstram que a população de Israel ficou muito menor após essa retomada, e só vai alcançar a população que era antes no século II a.C. Então vamos ver isso? Eu tenho o século VII, quando o povo é levado como escravo pelo Nabucodonosor para a Babilônia, volta no mesmo século, mas somente 5 séculos depois é que eu tenho a população de Israel de um tamanho semelhante adiante da tomada pelos babilônicos. Então nós temos a Bíblia contando do registro, eu tenho notas da Babilônia, registros dela que contam a mesma coisa, e o achado arqueológico concorda, corrobora com todas as afirmações. Então, a gente pode ver que a Bíblia ela está longe de ser um livro de contos e de lendas, que a história comum, de que a ciência comum consegue comprovar boa parte do que está escrito na Bíblia, e ela traz muito mais credibilidade para o registro bíblico. A gente consegue ver isso. O livro de Esther conta do grande luxo que havia no Império Persa e no Palácio Persa. E aí alguns críticos bíblicos podem dizer que, dizem isso até hoje, que Israel estava exagerando, que o livro é mitológico, que eu exagero a história do poder econômico dos persas para poder dizer que foi grande a libertação deles. Acontece que existe um sítio arqueológico a 250 quilômetros do rio Tigre, perto de onde é uma cidade chamada Irão. Não confunda com o Irã, que é o país, é o Irão, é a cidade, 250 quilômetros do rio Tigre. O sítio tem 1.985 hectares, mais ou menos 20 quilômetros quadrados. É o tamanho do sítio. E lá foi encontrado um palácio dos persas. Gente, o palácio, a sala do trono, o palácio é gigantesco. A sala do trono, ela tem 36 colunas, com 6 fileiras de colunas em cada uma, e com capitéis em forma de touro agachado. Gente, capitel é aquela... Você faz uma coluna, em cima da coluna, no topo dela tem uma espécie de enfeite, um acabamento no fim da coluna. Aquilo lá chama capitel. Os capitéis em formatos de touro debruçados. Entre cada coluna tinha estátuas gigantes de uns vigias. A gente vê isso em filme hoje, não é difícil os irmãos pensarem aqui,
de cedro, gigantes, tá? Cedro do Líbano, que ficava entre cada coluna. Gente, essa é só a sala do trono. Então a Bíblia conta, algum crítico que não gosta da Bíblia fala mal, e a arqueologia vem e fala, olha, é verdade. Tem coerência histórica. O que a Bíblia afirmou, nós encontramos um paralelo histórico aqui coerente e que concorda com esse registro. Ainda falando dos registros históricos fora da Bíblia, né, extra-bíblicos, tem alguns bem interessantes que eles não são citados na Bíblia, mas eles ajudam a entender um pouco o texto bíblico. E particularmente a parte que eu mais gostei aqui enquanto eu fazia pesquisa para essa lição de hoje. Nós temos aqui um registro da cidade de Hucoque. Ela é citada em 1 Crônicas 6:75, essa cidade de Hucoque. E nós não tínhamos registro dessa cidade. A Bíblia afirma que a cidade existe, e até então a gente não tinha nada. Essas escavações que acontecem a partir de 1800, na região da Palestina, encontraram a 8 quilômetros, um sítio arqueológico, a 8 quilômetros do que hoje a gente acha que é o registro de Cafarnaum, a 8 quilômetros de lá, essa cidade, Hucoque. Então, está aí a Bíblia dizendo que a cidade existia, muita gente criticava o texto bíblico por não ter registro dessa cidade, e agora a arqueologia comprova que ela existiu, está lá. Né? Inventar e escrever na Bíblia é fácil, agora enterrar um monte de coisa e depois dizer que foi achado é mais difícil. Né? Então, nós temos aí, mais uma vez, a arqueologia bíblica concordando e dando credibilidade para o relato bíblico. Agora, aqui nós temos registros também, esse aqui é escrito em tábuas de cerâmica, tá? Em tabuinhas, em papiro, em pedras também, em pedras de roseta e vários outros tipos de registros escritos. Nós temos os manuscritos de Alalá, eles são datados de 1900 a 1470 a.C. Então eles são do período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, até os dias de José. Tem esse período, talvez Jó tenha sido um patriarca também deste período. Nós não sabemos quando Jó viveu, mas pelo modo como Jó se comporta, talvez ele fosse contemporâneo de Abraão, de Isaac, mais ou menos naquele período. Existem hoje 468 textos que são datados desse período, tempo dos patriarcas. E eles trazem algumas informações que ajudam a compreender o texto bíblico, ou até mesmo provar que a cultura de Israel estava alinhada com a cultura local. Quando eu falo alinhado, irmãos, não é que concorda em tudo, mas eu encontro alguns traços da cultura de Israel que eu encontro fora. Para aqueles que dizem que Israel não existe, as histórias são inventadas, elas concordam com aquele tempo. Vamos lá, um ponto interessante são os contratos de casamento. Já naquela época, já havia a tradição de pedir para o sogro, em casamento, né? Você pede para o sogro para casar com a filha, e leva um pequeno dote, um presente, você dá para esse sogro. Eu estou devendo para o meu ainda, deixa lá, agora já foi, né? Não cobrou no dia, bem, já foi. Mas só que nesse contrato tem mais um ponto, que se não houvesse filhos, depois de 7 anos, o marido podia casar com outra, e então ter 2 esposas. Olha só, não é bíblico, tá, gente? É da cultura daquela época, de regiões vizinhas e são contemporâneos do Antigo Testamento. Então, vamos lá, eu posso casar, se não tiver filhos em até 7 anos, eu posso casar com outra mulher e então ter as 2 para que eu pudesse ter filhos. Os irmãos lembram quanto tempo que Jacó trabalhou para Labão para poder casar com a Rebeca? Então tá bom. Coincide, né? Certinho. Casar com Raquel, Rebeca é outra, eu confundi, casar com Raquel, né? Os irmãos me lembraram aqui. Se todo mundo me olha, eu fico nervoso. Mas ele trabalhou então 7 anos. Olha que concorda lá com Gênesis 29, que ele trabalha, casa com Lia, trabalha mais 7 anos, e então ele pode casar com Raquel. Com certeza ele lançou mão dessa tradição, das culturas da época. Outra coisa interessante, nesse contrato de casamento, diz que se a primeira esposa tivesse um filho posterior, mais tarde, esse filho da primeira esposa seria o primogênito. Mesmo ele sendo mais jovem, ele é o filho da primeira esposa, então ele é o primogênito.
Agora os irmãos entendem por que em Gênesis 21, Isaac é o primogênito, mesmo Ismael sendo mais velho que ele. Então não é só uma preferência, já havia a tradição na região de que o filho da primeira esposa seria então o mais velho, o primogênito. Também era tradição que o filho mais velho recebesse o dobro da herança. Mas tem outro ponto, em Deuteronômio 21, do verso 15 até o 17, fala dos direitos do filho da mulher mais velha, mesmo que não fosse a preferida dele. Ele tem duas esposas, ele prefere uma, e ele quer honrar aquele filho da mulher que ele prefere. Então, Deuteronômio capítulo 21, do verso 15 ao 17, ele traz uma legislação dando direitos a esse filho primogênito, ainda que ele fosse o filho da mulher que ele ama menos, né? Vamos falar assim. Nota que o que o Deuteronômio então defende, já era praticado naquela região do chamado crescente fértil. A gente já falou aqui de Israel no Egito, tem outro manuscrito bem interessante. Tem um sítio arqueológico na cidade de Tel Armana. Ele fica a 320 quilômetros da cidade do Cairo, no Egito. E tem lá 380 manuscritos, que em geral são cartas diplomáticas entre os reis daquela região. Então, 1385 até 1365 a.C. E entre as cartas, tem um hebreu chamado Inhayamu, esse é um nome semita, tá? Que ele era um supervisor de grãos nos dias de fome no Egito. Olha só, eu tenho um registro egípcio que fala de um israelita chamado Inhayamu, que era supervisor nos dias de fome. Olha que legal, gente, o nosso José do Egito sendo citado por um registro não bíblico, como sendo responsável pelos mantimentos durante a grande seca. Isso é muito bom de ouvir, né? E tem também inúmeras referências a um povo armado que morava na Palestina, só que eles não moravam em cidade nenhuma e também não atacavam em massa. E esses registros, eles concordam também com o tempo em que Israel morou no deserto, né, que morava nas planícies, não morava em cidade nenhuma, mas que tinha algum potencial de batalha. Então, olha só um registro não israelita, não bíblico, e que concorda, mais uma vez, com os registros bíblicos. Muito conhecido de todos é o Código Hammurabi, da Babilônia. É, por muitos, entendidos como o primeiro código de leis, o primeiro código de leis escritas da história. Eu preciso discordar, porque para mim, são os registros israelitas. Mas não é nem vocês marcam lá que é da Babilônia, senão vocês não passam na prova, tá? Mas a gente defende ainda que são registros israelitas. Tem alguns paralelos com a Bíblia. Um deles é que o modo como o Código de Hammurabi foi escrito, ele parece muito com o jeito que Moisés escrevia. E eu destaquei aqui 3 leis que estão lá no Código de Hammurabi e que também estão na Bíblia. É a punição contra falso testemunho, Êxodo 23, versículo 1. É a punição, a lei contra o sequestro, Êxodo 21, capítulo 16, e a pena de morte para adúlteros, Deuteronômio 22, 22. Então são paralelos aqui que também estão lá. Ainda nesses registros históricos não bíblicos, eu tenho aqui as tabuinhas de Mari. A cidade hoje chama Tel Ariri, na Síria. Lá tem 22 mil dessas tábuas de cerâmica, com registro de 1800 a.C. E elas são um pano de fundo bem interessante para o tempo dos patriarcas, ali para Gênesis, do capítulo 12 em diante, até o final do livro de Gênesis, tá? Daquele período em que é registrado nas nossas Bíblias. Eu tenho que os chefes das tribos daquela época são chamados de pai, mesmo fora de Israel. Em Israel nós chamamos também de pai, de patriarcas. E lá tem tratados sobre as relações diplomáticas entre esses patriarcas, entre os líderes dessas tribos. Na Bíblia nós também temos, em Gênesis 24, do 1 ao 3, em Josué 24, 32,
indícios de que havia essas relações diplomáticas entre esses líderes. Então, está aqui os pontos. E nós temos registros de adoração a vários deuses, e alguns são bem conhecidos na Bíblia, que é, por exemplo, Estar, Dagon e Baal. Nós temos Israel dizendo que os povos vizinhos adoram Baal, Dagon, Estar e vários outros, e eu encontro nos registros paralelos a adoração a esses mesmos deuses, o que mostra para a gente que a Bíblia em momento algum inventou esses deuses, eles apenas registraram a história. Tanto é que fora da Bíblia nós temos os mesmos registros. Tem registros também em peça de cerâmica, na cidade de Nuzi, hoje chama Kirkuk, no Iraque. Esses são datados do século XV até o século XIV a.C. São mais ou menos 4.000 peças em argila. Esses registros falam muito das relações familiares. E eu destaquei aqui os que têm paralelos fortes com a Bíblia, para que os irmãos possam entender. Primeiro, fala que o filho mais velho, o herdeiro, podia receber o dobro da herança. Deuteronômio 21:17 fala a mesma coisa. Nessas tabuinhas também dizem que um filho pode perder a herança em caso de desobediência, de insubordinação, né? Então, ainda bem que já caiu essa, né? A gente não perde mais a herança. Mas, nesses registros de Nuzi, eles concordam com o que aconteceu em Gênesis 49, quando Rúben, Gênesis 49, versículo 3 e 4, Rúben perdeu a primogenitura quando ele se deita com uma das esposas do seu pai. Então o pai dele chama e fala: você é o meu primogênito, mas você desonrou o meu leito, então agora você perde o direito. Então olha aqui que ele lança mão, então, o pai dele lança mão por causa disso. Outro ponto, era possível adotar um forasteiro. Aquele pai de família que não tinha filhos, podia adotar uma outra pessoa para que pudesse dar para ele, no fim da vida, alimento, proteção e um enterro digno. Isso em troca da herança. Os irmãos devem lembrar que Abraão cogitou adotar Eliezer, porque ele não tinha filhos. Então havia legislação na região que fundamentasse isso. Gênesis capítulo 15 fala que Abraão queria fazer isso. Também havia a possibilidade de mulheres solteiras, mulheres viúvas também, de ser herdeiras da terra. Números 27, versículo 8, também aponta sobre isso. E aqui um registro bem curioso: as filhas de Labão, elas falam que o pai delas reteve o dote delas. Nesses registros de Nuzi aqui, do século 14 e 15 a.C., eles repetem 5 vezes a mesma frase que elas falam, né, conforme está escrito na Bíblia, de retenção de herança por parte do pai, para não entregar para as filhas que não tivessem marido e que não tivessem filhos. E aí deuses muito conhecidos também são citados ali, Baal e Dagon, inúmeras vezes nesses registros de Nuzi. Só no Novo Testamento também tem dessas histórias, desses registros que comprovam as Escrituras. Nós temos em Jerusalém, foi encontrada a Torre de Davi. Ela é citada só uma vez com essa expressão em Cânticos, capítulo 4, versículo 4, a Torre de Davi, e ela foi encontrada em Jerusalém. Hoje a gente pode visitar as ruínas e então o sítio arqueológico deles, que ele foi também uma das estruturas de defesa do rei Herodes. Agora aqui, particularmente, a que eu mais gosto, são escavações promovidas pelo general Christian Gordon, lá em Jerusalém, na região de Jerusalém, e ele encontrou um túmulo vazio. O túmulo, quando você abre o túmulo, tinha uma câmara com 2 túmulos, um deles a registro de DNA, de humano, e o outro nunca foi utilizado. E outra coisa interessante é que esse que não foi utilizado, ele foi aberto depois para caber um corpo maior. Só que todo o teste que fez, ninguém nunca utilizou esse túmulo. Então assim, não dá para dizer que foi o túmulo de Jesus, não temos registro o suficiente para sustentar essa afirmação.
mas a humanidade tem que morder a língua, porque existe hoje em Jerusalém um túmulo que nunca foi utilizado. E aí a gente pergunta, por que eu teria um túmulo e nunca enterraria ninguém lá? Então, fica esse enorme ponto de exclamação sobre essa afirmação. Então, hoje existe sim um túmulo vazio. Não é a igreja do Santo Sepulcro, daqui a pouco eu vou comentar com vocês sobre ela. Tá? Em relação à igreja primitiva, e aí muita gente, são chamados teólogos liberais, filósofos iluministas, que vão dizer que o cristianismo é fruto de uma lenda, e que as coisas nós afirmamos no Novo Testamento também são histórias inventadas, de que alguém inventou as histórias para ganhar dinheiro pregando, está ganhando dinheiro até hoje. Mentira! Mas vamos lá, em Atos 18:12, a Bíblia registra um procurador da Acácia chamado Gálio, e foi encontrado documentos que falam desse Gálio como procurador da Acácia. Lucas registra ele, ninguém confirmava que ele existiu, até que um documento romano foi encontrado e achou lá. Em Atos 18:4, o apóstolo Paulo fala de uma grande reunião, e foi encontrado uma porta com a inscrição Sinagoga dos Hebreus. Então, possivelmente foi ali que Paulo pregou, o evento que acontece em Atos 18, no versículo 4. Em Atos 19, do verso 28 até o 41, fala de uma grande assembleia que aconteceu ali, e que também houve pregação, e foi encontrado esse lugar, um teatro ao ar livre para 25 mil pessoas, enquanto Atos, no capítulo 24, cita uma assembleia de cidadãos, que também acontecia ali em Efésios. Pessoal, 25 mil pessoas, tenta imaginar o tamanho desse lugar. O apóstolo João, especialmente na primeira carta, a primeira epístola dele, ele ataca uma religião que estava começando ali, chamado gnosticismo. Gnose vem do grego conhecimento, e a ideia ali é que o homem é mau, a matéria é má, e nós estamos presos dentro dessa carne, e através do conhecimento nós seríamos libertos desse mundo mau. Nossa alma é sempre boa e está dentro do corpo. E essa religião começou a surgir. O gnosticismo vai dizer também que Jesus é a pessoa que veio ensinar a gnose, que veio ensinar o conhecimento. Tem até um jogo de palavras, quando Paulo prega em Atenas ao Deus desconhecido, ele prega sobre o agnostos theos, a gnose, conhecimento, theos, Deus, e o agnose, o a, que vai negar a afirmação, agnostos theos. Então os gnósticos vão dizer, não é mais o agnostos theos, agora eu conheço Jesus que veio trazer esse conhecimento. Acontece que o apóstolo João enfrenta essa religião, mas nós tínhamos pouco registro dela, até que nós encontramos agora, 1945, textos dos gnósticos, e que eles estão, inclusive nos dias de hoje, são recuperados, restaurados, traduzidos, então interpretados. Não nos próximos meses, talvez anos, nós já tenhamos relatórios desses documentos. Então olha só, a Bíblia ataca uma religião, uma heresia cristã que vem surgindo, e ninguém sabia dela. Agora nós encontramos os documentos desses gnósticos. Como é que nós não sabemos? Os documentos desses gnósticos foram sendo queimados pela igreja primitiva, mas ainda assim foram encontrados outros hoje. Só para encerrar o dia de hoje, e Jesus? Sem Jesus não tem nada, não adianta. Até o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não existiu, quem somos nós? Ora, existe registro de Jesus fora da Bíblia? Sim, existe. Um muito conhecido de todos é o Talmud, que é uma espécie de compilação de ensinos dos judeus, e o Talmud data do século IV depois de Cristo, e eles fazem referência a Jesus e aos apóstolos curando por magia. O Talmud diz que os discípulos faziam milagres por magia. Claro que eles nunca vão assumir que é sobre o poder de Jesus,
Mas nem os oponentes do cristianismo conseguem negar que os apóstolos sim faziam milagres. O Talmud babilônico também cita Jesus sendo crucificado nos dias da Páscoa. Flávio José, historiador do século II, também fala sobre Jesus, dizia que ele foi hábil em prodígios e que ele foi condenado à cruz. O filósofo platônico Celso, criticando os cristãos, ele diz: vocês consideram como Deus um personagem que acabou uma vida infame mediante uma morte miserável. Olha só que tentando criticar os cristãos, ele acaba atestando, por sendo ele uma fonte não bíblica, que Jesus existiu. Tem também o escritor celtônico, ele escreve um livro com o título A Vida dos 12 Césares. Olha o que ele diz, ele fala que o Cláudio, que era imperador, expulsou os judeus de Roma que causavam permanentes problemas devido a um tal Cristo. Permanentes, inclusive problemas até hoje. Nós ainda pregamos o Evangelho, nós ainda divulgamos a Cristo. Então, nós continuamos trazendo problemas irreversíveis. Onde Cristo chega não tem mais volta, não é assim, irmão? Então nós continuamos dando esse problema. Tem outra fonte, é o Luciano Semosta, ele é escritor do século II, viveu entre 125 e 192. Ele fala que Cristo foi crucificado depois de introduzir um novo culto aos homens. Ele também fala que Jesus foi um sofista muito sábio. Historiador do século II, Talos, ele viveu no tempo de Cristo. Ele é citado por Júlio Africano, que viveu 202 depois de Cristo. Ele fala de um eclipse no dia da crucificação de Jesus. Tem uma carta, essa muito bem documentada, está hoje no Museu Britânico, no British Museum. Ela é o manuscrito número 14.658. Ele fala de um homem chamado Mar Bar Serapion. Ele escreve para o filho dele, pedindo sabedoria, que o filho dele ficasse sábio. Então ele fala para o filho conhecer Platão, Sócrates e Cristo. Ele cita, aí ele critica a morte de Cristo e diz o seguinte: que vantagens tiveram os judeus executando um rei sábio? Irmãos, nem os inimigos de Cristo negaram a existência dele, nem sua crucificação e nem a sua ressurreição. Eu estou quase entrando na próxima lição que fala das evidências internas da veracidade da Bíblia, mas eu vou aqui ficar no limite, tá? Na área limítrofe entre a próxima lição e essa. A Bíblia faz afirmações sobre a ressurreição de Jesus no pior período, 3 dias depois dele morrer, ainda sob perseguição, na frente de todas as testemunhas. Vamos lembrar? Jesus morre, ele é julgado e condenado na frente de todo mundo, ele morre publicamente, ele é enterrado naquele final de semana, e ele ressuscita no domingo. E as pessoas saem dizendo: ele ressuscitou. Muita gente vai dizer: não, mas Jesus Cristo é lenda, ele foi inventado. Isso não aconteceu. Acontece que a história começa a ser contada 2 dias depois, para as pessoas que estavam presentes. Se fosse mentira, não ia faltar aquele que dissesse: eu estava lá. É mentira, vocês estão mentindo. Isso não aconteceu. E não existe um só registro não bíblico que nega todos os acontecimentos que ali aconteceram. Quando Lucas escreve o evangelho dele, o evangelho de Marcos e possivelmente o de Mateus já estava circulando. Lucas capítulo 1, tendo muitos empreendido acerca dos eventos que entre nós ocorreram, coube a mim, ó excelente Teófilo, escrever um relato detalhado acerca de tudo o que aconteceu entre nós. Quer dizer que Lucas escreveu, as testemunhas estavam vivas ainda. Quando o livro de Atos começa, Maria, mãe de Jesus, é citada. Os apóstolos foram para o templo, Maria, mãe de Jesus, estava com eles. Como é que se sustenta uma mentira na frente das testemunhas? Me diz, irmão. Como é que eu falo que não ressuscitou aquele que todo mundo viu que ele morreu e o túmulo está lá para ser visto? Não tem como. O maior argumento
que tiveram contra Jesus foi colocar a culpa nele mesmo. Mateus 28, 12 a 13, diz que os líderes judaicos subornaram os soldados para dizer que os cristãos tinham roubado o corpo. E aí o que eles vão dizer? Olha, vocês vão dizer que os cristãos roubaram o corpo quando vocês estavam dormindo. Isso está na Bíblia, Mateus 28, 12 e 13. E aí o Agostinho de Hipona, eu não podia deixar de citar o Agostinho aqui hoje, ele faz a seguinte proposta: se os soldados estavam... Primeira coisa, como é que o soldado dorme em serviço? Primeira coisa, como é que o guarda dorme em serviço enquanto guardava o corpo? Já está fora. Mas se dormiram, como é que sabem que foram os cristãos que roubaram o corpo? Se estavam acordados, como é que eles deixaram roubar o corpo? Então, de qualquer forma, esse argumento não se sustenta. E a melhor acusação que tem foi essa: no mais, eu tenho o silêncio dos adversários. Quando os inimigos do cristianismo abrem a boca, é para atestar que Jesus existiu, que ele fazia milagres, que ele era sábio, que os apóstolos faziam milagre. Quando não, é o silêncio. E nesse caso, a falta de evidência é uma evidência a favor nossa, a favor do cristianismo. Irmãos, para fechar o dia de hoje, quem morre por uma mentira? Quem sofre por uma mentira? Para me beneficiar, para ter posição, para ter dinheiro, eu posso até viver uma mentira, mas quando essa mentira me causa perseguição, pobreza, sofrimento, chicote no lombo, eu me entrego logo e falo a verdade. Os apóstolos afirmaram a ressurreição de Jesus, e eles pagaram caro por isso. Pagaram com prisão, com tortura, com ameaça. Os irmãos vão olhar o livro de Atos, eles foram proibidos de pregar o Evangelho, mas não foram proibidos porque era uma mentira. Olha, você não pode mais falar sobre esse Jesus. E aí Pedro responde: porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas não havia a negação de que Jesus existiu e nem dos milagres. Havia a proibição pelo Evangelho em si. Os primeiros convertidos foram aqueles que sabiam das histórias acerca de Jesus. As primeiras conversões foram de pessoas que conheceram Jesus, que viram os acontecimentos e que não creram quando Jesus estava vivo, e que creram depois que ele morreu. O livro de Atos fala de 3.000 conversões, depois de 5.000 conversões. Aí tem um debate para saber se é 8.000 ou se é 3.000, depois mais 2.000 e deu 5.000, né? Tem o debate se é isso. Mas enfim, 5.000 conversões. São 5.000 pessoas que viram Jesus, souberam da fama, não creram nele. Aí ele morre e agora eles creem. E não é só isso. Eles creem e permanecem fiéis. E muitas vezes enfrentaram a morte, muitas vezes fugiram da perseguição por causa de uma mentira. Você faria isso? Colocaria a sua família em risco? Fugiria da sua cidade? Viveria uma vida de pobreza para sustentar uma mentira que você sequer inventou? Não faz o menor sentido. A única explicação razoável, lógica, coerente com a realidade, é que as afirmações bíblicas são verdadeiras. Quando eu faço uma análise histórica, ignorando a própria Bíblia, vendo registros históricos paralelos às Escrituras, eu encontro coerência e historicidade em todas elas. E o mais importante de tudo, eu não encontro nada que negue as Escrituras. Algo que eu sempre falo para os meus alunos, eu encerro aqui: se houvesse uma evidência contrária à Bíblia, o Fantástico faria uma manchete hoje. A Discovery Channel fazia uma série provando os erros da Bíblia. A History Channel, a Discovery Channel fariam inúmeros documentários. E eu quero que vocês me digam qual é esse documentário. Ele não existe. Se ele não existe é porque não tem ou porque eles gostam da gente? Pensem vocês aí na resposta. De qualquer forma, irmãos, o que nós precisamos levar para casa hoje é a certeza de que as Escrituras não são uma fé vazia,
não é um livro de lendas e contos, uma história inventada, mas pelo contrário, é a palavra de Deus que fala conosco, que fala aos nossos corações quando eu leio as Escrituras. E para aquele que não tem fé, a história, a arqueologia, está aí para provar que o registro tem coerência histórica e muitos e coerentes afirmações que podem ser provadas e testadas historicamente. Nós cremos em um Deus que é criador e mantenedor da vida, que acompanhou a história, que está conosco hoje, e que eu não irei abandoná-lo até aquele grande dia, onde nós estaremos com o Senhor nas nuvens. Os irmãos querem ir para lá também? Deixa eu ver aqui. Ou não? Vamos todos juntos então. Os irmãos podem orar comigo e agradecer a Deus pela grandiosidade das Escrituras e pelas inúmeras provas que o Senhor nos dá, prova da sua palavra, da veracidade das Escrituras e do seu poder sobre nós. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela Bíblia que foi entregue a nós, pelas diversas comprovações que podemos fazer de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é com a sua igreja, de que a sua palavra não é um livro de contos de fadas, mas é um livro que merece toda a nossa credibilidade e atenção. Meu Deus, enche nosso coração de fé essa manhã, fortalece a nossa fé no Senhor, para que nós nunca abandonemos o Senhor e a sua palavra. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe.